Torturado por amor a Cristo. Capítulo 6. Já contei nossa própria experiência de espalhar secretamente a mensagem cristã no meio do exército soviético, tanto quanto na Romênia comunista. Já apelei para que nos ajudem a pregar Cristo aos comunistas e ao povo por eles oprimido. Será que o meu apelo é visionário? Não funciona? É inexequível? É realístico? Existe hoje uma igreja subterrânea na Rússia e em outras terras? Ainda é possível por lá um trabalho dessa natureza? A tais perguntas, podemos responder com notícias muito boas. Os comunistas estão celebrando meio século do seu domínio. Sua vitória, entretanto, é uma derrota. Venceu o cristianismo e não o comunismo. A imprensa russa, pesquisada atentamente pela nossa organização, fornece bastante informações sobre a igreja subterrânea. Pela primeira vez, essa igreja tornou-se tão forte que trabalha até meio publicamente, amedrontando os comunistas. Informações que recebemos de outras fontes confirmam as notícias da imprensa comunista. Lembrem-se de que a igreja subterrânea é como um iceberg. Pela maior parte não aparece, porém uma pequena porção fica acima da superfície das águas muitas vezes e pode ser vista. Nas páginas seguintes, farei breve compilação das mais importantes notícias. A crista do iceberg. Em 7 de novembro de 1966, em Sukhumi, Cáucaso, a igreja subterrânea realizou grande reunião a céu aberto. Muitos crentes vieram de outras cidades para assistir a ela. Após o apelo, 47 jovens aceitaram a Jesus Cristo e foram batizados na mesma hora, no Mar Negro, exatamente como nos tempos bíblicos. Não houve antes um período de instrução. Depois de 50 anos de ditadura comunista, não tendo Bíblias nem outros livros evangélicos e nem seminários, os ministros da igreja subterrânea não têm formação teológica. Aliás, Filipe, o diácono, também não teve tal formação. Quando o eunuco com quem havia conversado, talvez apenas durante 1 hora, perguntou-lhe: "Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado?" Filipe respondeu: "É lícito se crês de todo o teu coração." Imediatamente desceram ambos à água e o convertido foi batizado. Atos 8, 36 a 38. Há bastante água no Mar Negro, e a igreja subterrânea começou as práticas dos tempos bíblicos. O Chitelskaya Gazeta, a revista dos professores de 23 de agosto de 1966, dá a notícia de que, em Rostov-on-Don, os batistas, que recusam registrar suas congregações de acordo com as leis e obedecer os chamados líderes, nomeados pelos comunistas, organizaram uma demonstração nas ruas. Aconteceu isso no dia 1º de maio. Da mesma maneira como Jesus fazia seus milagres aos sábados em desafio aos seus opositores fariseus, a igreja subterrânea também escolhe os dias de celebração do comunismo para afrontar as leis comunistas. O 1º de maio é uma festa na qual os comunistas sempre fazem suas grandes demonstrações públicas, a que todos são obrigados a assistir. Desta vez, porém, a segunda grande força da Rússia, a igreja subterrânea, também apareceu nas ruas naquele dia. 1.500 crentes acorreram. O que os compeliu foi apenas o amor de Deus. Sabiam que estavam arriscando a sua liberdade. Não ignoravam que na prisão fome e tortura os aguardavam. Todo crente na Rússia conhece o Manifesto Secreto, impresso pelos cristãos evangélicos de Barnaul, no qual se descreve como a irmã Mara, da aldeia de Kulunda, recebera a notícia que seu marido tinha morrido na prisão. Agora era viúva com 4 filhos menores. Ao receber o cadáver do esposo, pôde ver as marcas das algemas nos seus pulsos. As mãos, os dedos e a planta dos pés estavam horrivelmente queimados. A parte inferior do abdômen tinha sinais de ferimentos à faca.
O pé direito estava entumecido. Em ambos os pés havia sinais de espancamento. Todo o corpo estava coberto de feridas em consequência de um brutal espancamento. Todos os crentes que vieram à demonstração pública em Rostov-on-Don sabiam que poderiam ter a mesma sorte. Apesar disso, vieram. Também sabiam que esse mártir, que dera a sua vida por amor a Deus, apenas 3 meses depois de sua conversão, foi sepultado ante uma enorme multidão de crentes que conduziam faixas com inscrições: "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho." Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Vi debaixo do altar daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. O exemplo desse mártir inspirou os que estavam em Rostov-on-Don. Aglomeraram-se na rua em torno de uma casinha. O povo estava em toda parte. Algumas pessoas nos telhados próximos, outros nas árvores, como Zaqueu em tempos idos. 80 pessoas se converteram, a maior parte moços. Desses, 23 eram ex-consomós, membros da Organização dos Moços Comunistas. Os crentes atravessaram a cidade marchando para o rio Don, onde se realizaram os batismos. Automóveis cheios da polícia comunista chegaram e cercaram os crentes na margem do rio. Queriam prender os irmãos encarregados daquela demonstração. Não podiam prender todos os 1.500. Os crentes imediatamente ajoelharam-se e, em fervorosa oração, pediram a Deus que defendesse seu povo e lhes permitisse realizar o seu culto naquele dia. A seguir, os irmãos e irmãs, ombro a ombro, rodearam os que dirigiam o culto, na esperança de evitar que a polícia os prendesse. A situação tornou-se muito tensa. A revista Uchitelskaya Gazeta relata que a organização ilegal dos batistas de Rostov tem uma casa publicadora secreta. A palavra batista na Rússia inclui todos os evangélicos. São impressos folhetos nos quais a mocidade é convidada a defender sua fé. Em uma dessas publicações secretas, os pais crentes são conclamados, o que acho muito bom, a levar seus filhos para assistir aos funerais, a fim de aprenderem a não se preocupar com coisas transitórias. Os pais são convidados também a dar uma educação cristã aos filhos como antídoto contra o ateísmo com o qual eles são envenenados nas escolas comunistas. A Uchitelskaya Gazeta terminava o artigo perguntando: por que os professores se envolvem tão timidamente com a vida das famílias, nas quais as crianças são idiotizadas pela religião? Essa revista dos professores também descreve o que aconteceu no julgamento dos obreiros clandestinos que batizaram secretamente. A mocidade crente, chamada como testemunha, era provocadora e insolente perante o tribunal comunista. Comportou-se raivosa e fanaticamente. Moças que assistiam contemplavam com admiração os réus e com desaprovação o público ateu. Membros da igreja subterrânea têm se arriscado a espancamentos e prisão por apelarem por mais liberdade defronte da sede do Partido Comunista na Rússia. Possuímos um documento secreto redigido pelo ilegal Comitê das Igrejas Evangélicas Batistas da União Soviética, oposto à União Batista, controlada pelos comunistas e dirigido pelo traidor Kerry, o qual louva a humanidade do assassínio em massa dos cristãos e glorifica a liberdade que ali impera, o que ele faz no Soviet Life Today, número 6, 1963. O documento foi contrabandeado para o Ocidente por canais secretos. Nele se relata uma outra heróica demonstração pública, dessa vez na própria Moscou. Desse manifesto traduzo o que segue. Comunicação urgente. Amados irmãos e irmãs, bênçãos e paz de Deus, de nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Apressamo-nos a dizer-vos que os delegados das igrejas dos cristãos batistas evangélicos, em número de 500, que viajaram a Moscou a 16 de maio de 1966
para intervir junto ao órgão central do poder, foram ao edifício do Comitê Central do Partido Comunista da União das Repúblicas Soviéticas com o pedido de serem recebidos e ouvidos. Entregamos uma petição dirigida ao secretário-geral Brezhnev. No manifesto, dizem mais adiante que esses 500 homens permaneceram o dia todo diante do edifício. Foi essa a primeira demonstração pública contra o comunismo em Moscou e foi feita pela delegação da Igreja Subterrânea. No fim do dia, apresentaram uma segunda petição a Brezhnev, na qual se queixaram de que certo camarada, Stroganov, recusaria transmitir-lhe a petição e os ameaçara. Os 500 delegados permaneceram nas ruas a noite inteira. Carros passavam perto deles, atirando-lhes sujeira, lama e insultos. A despeito da chuva e de serem tratados assim, permaneceram até a manhã seguinte em frente ao edifício do Partido Comunista. Então foi proposto que os 500 irmãos entrassem num edifício para ter encontro com alguns oficiais comunistas de menor categoria, porém sabendo que crentes que visitaram autoridades foram muitas vezes espancados ao entrar em edifício em que não havia testemunhas. A delegação recusou unanimemente e continuou a esperar para ser recebida por Brezhnev. Foi quando aconteceu o inevitável. Às 13h45, 28 ônibus chegaram e a vingança brutal contra os crentes começou. Formamos um círculo e, segurando as mãos uns dos outros, cantamos o hino. Os melhores dias de nossa vida são aqueles em que levamos uma cruz. Os homens da polícia secreta começaram a bater em nós, tanto moços como velhos. Arrancaram homens do círculo, bateram-lhes no rosto, na cabeça e os jogaram no asfalto. Puxaram alguns pelos cabelos para dentro dos ônibus. Alguns, tentando fugir, foram espancados até perder os sentidos. Depois de encherem os ônibus de crentes, levaram-nos a um lugar desconhecido. Os hinos de nossos irmãos e irmãs eram ouvidos de dentro dos ônibus da polícia secreta. Tudo isso aconteceu à vista de uma multidão. A seguir vem uma coisa mais linda. Depois que os 500 foram presos e certamente torturados, o irmão G. Bins e outro irmão líder, Orev, verdadeiros pastores do rebanho de Cristo, ainda tiveram a coragem de ir ao mesmo comitê central do Partido Comunista. Exatamente como aconteceu depois da morte de João Batista, Jesus começou seu ministério público no mesmo lugar e com as mesmas palavras pelas quais o Batista sofrerá. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Bins e Orev perguntaram onde a delegação estava e solicitaram a libertação dela. Esses dois corajosos irmãos simplesmente desapareceram. Posteriormente, chegaram notícias de que tinham sido trancafiados na prisão de Lefortovskaya. Esses crentes da igreja subterrânea estariam com medo? Não. Outros imediatamente arriscaram outra vez sua liberdade, publicando o manifesto que temos diante de nós, no qual contam a história do que aconteceu, dizendo que a eles foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, como também de sofrer por ele. Filipenses 1:29. Exortaram os irmãos a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. 1 Tessalonicenses 3:3. Também citam Hebreus 12:2 e convidam os crentes a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A igreja subterrânea tem se oposto abertamente ao envenenamento ateu da mocidade em Rostov, em Moscou e em toda a Rússia. Está lutando contra o veneno comunista e contra os líderes traidores da igreja oficial, sobre os quais escreve um dos seus manifestos secretos.
Em nossos dias, Satanás dita e a Igreja aceita todas as decisões que são contrárias aos mandamentos de Deus, citado no Pravda, Ucrânia, de 4 de outubro de 1966. O Pravda Vostoka publicou o processo contra os irmãos Alexei Neverov, Boris Garmachov e Aksem Zubov, que organizavam grupos para ouvir programas de rádio da América. Gravavam estas mensagens em fita, que faziam circular depois. Foram acusados também de terem organizado reuniões evangélicas secretas sob a forma de excursões e círculos de arte. Dessa forma, trabalha a Igreja Subterrânea. Exatamente como a primitiva Igreja Ossovietskaya Moldávia, de 15 de setembro de 1966, queixa-se também de que a Igreja Subterrânea mimeografa livretos. Reúne-se em lugares públicos, embora seja isso proibido por lei, e vai de lugar em lugar para testemunhar de Cristo. Esse mesmo jornal conta que em certo trem de Reni para Cricinal, 3 meninos e 2 meninas cantavam um hino cristão. Dediquemos nossa mocidade a Cristo. O repórter declarou-se revoltado porque esses crentes pregam nas ruas, nas estações, nos trens, ônibus e até as instituições do Estado. Novamente aí está a Igreja Subterrânea em ação hoje na Rússia. Quando no julgamento desses crentes a sentença foi anunciada pelo crime de cantarem hinos cristãos em público, os condenados caíram de joelhos e disseram: Rendemo-nos nas mãos de Deus. Agradecemo-te, Senhor, porque permitiste que sofrêssemos por esta fé. Então, os presentes liderados pelo fanático Madan cantaram na sala do tribunal o hino pelo qual os irmãos acabavam de ser sentenciados à prisão e à tortura. No dia 1º de maio, os crentes das vilas Kopseag e Zarahovka, não tendo igrejas, organizaram um culto divino secretamente na floresta. Organizam também reuniões sob o pretexto de estarem realizando uma festa de aniversário. Muitas famílias crentes com 4 a 5 membros têm 35 aniversários cada ano, como disfarce para reuniões secretas. Não há prisão nem tortura que possa amedrontar os crentes da Igreja Subterrânea. Exatamente como na igreja primitiva, a perseguição só faz que se aprofunde a dedicação deles. O jornal Pravda Ucrânia, de 4 de outubro de 1966, disse a respeito do irmão Prokofiev, um dos líderes da Igreja Subterrânea russa, que ele já foi aprisionado 3 vezes, mas assim que é solto, começa a organizar de novo escolas dominicais secretas. Agora está preso outra vez. Prokofiev escreveu em um manifesto secreto: submetendo-se às regras humanas, ele quer dizer às leis comunistas, a Igreja Oficial privou-se das bênçãos de Deus. Nunca o leitor tenha em mente uma prisão como as do Ocidente quando souber de um irmão sentenciado na Rússia. Prisão ali significa fome, torturas e lavagem cerebral. A revista Nauka e Religia, Ciência e Religião, número 9, de 1966, diz que os crentes estavam distribuindo literatura evangélica dentro das capas da revista Ogoniok, periódico semelhante a Look ou Time. Distribuem livros em cujas capas se vê a Ana Karenina, novela de Leon Tolstói. O conteúdo é um trecho da Bíblia. Entoam hinos. A música é da Internacional Comunista, mas as palavras louvam a Cristo. Kazakhstanskaya Pravda, de 30 de junho de 1966. Em uma carta secreta publicada em Kulanda, Sibéria, os crentes dizem que a liderança oficial dos batistas destruiu a igreja e os seus verdadeiros servos no mundo. Assim como os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus traíram a Jesus Cristo, entregando-o a Pilatos. Mas a igreja subterrânea, igreja fiel, prossegue. A noiva de Cristo continua a servi-lo. Os próprios comunistas admitem que tenham razão quando afirmam que a igreja subterrânea ganha comunistas para Cristo, eles podem ser ganhos.
Bakinski Rabossi, o operário de Baku, de 27 de abril de 1966, reproduziu uma carta de Tânia Silgunova, membro da Liga da Mocidade Comunista, que fora ganha para Cristo. A carta foi apreendida pelas autoridades comunistas. Querida tia Nádia, abençoo da parte de nosso amado Senhor. Quanto sou amada por Ele! Nada somos diante dele. Tia Nádia, creio que a senhora entende estas palavras. Amai a vossos inimigos, abençoai aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Apreendida que foi essa carta, Peter Serebrennikov, o irmão que trouxe a Cristo a tia Nádia, bem como muitos outros jovens comunistas, foi preso. O jornal comunista cita uma parte de um de seus sermões. Devemos crer em nosso Salvador como os cristãos primitivos. Para nós, a principal lei é a Bíblia. Nenhuma outra reconhecemos como tal. Temos de nos apressar por salvar homens do pecado, especialmente os jovens. Quando lhe foi comunicado que a lei soviética proibia falar aos jovens a respeito de Cristo, respondeu: para nós, a única lei é a Bíblia. É resposta muitíssimo natural em um país regido por uma ditadura ateia e cruel. O jornal comunista descreve depois a seguinte cena selvagem. Rapazes e moças cantam hinos. Recebem o batismo ritual e continuam a ensinar o perverso e traiçoeiro amor aos inimigos. O Bakinski Rabossi diz que muitos rapazes e moças, membros da Liga da Mocidade Comunista, são na realidade crentes. O artigo conclui com as seguintes palavras: como é impotente a escola comunista, enfadonha e sem luz, pois os pastores são capazes de arrebatar os discípulos dela sob as vistas dos seus educadores indiferentes. O Kazakhstanskaya Pravda, de 30 de julho de 1966, manifestou-se horrorizado por descobrir que o melhor aluno, com as melhores notas, era um jovem crente. O Kirgizskaya Pravda, de 17 de janeiro de 1966, cita um panfleto clandestino cristão dirigido às mães. Unamo-nos nos esforços e orações para dedicar a Deus a vida de nossos filhos desde o berço. Salvemos nossos filhos da influência do mundo. Esses esforços têm sido bem-sucedidos. Os jornais comunistas testificam disso. O cristianismo progride no meio da juventude. Um jornal de Chelyabinsk, Rússia, descreve como a jovem Nina, da Liga da Mocidade Comunista, tornou-se crente. Aconteceu isso quando ela entrou em uma das reuniões secretas evangélicas. O Sovietskaya Justitia, número 9 de 1966, descreve uma dessas reuniões secretas. Começou à meia-noite. Ocultamente desconfiados, até da própria sombra, homens vieram de diferentes lugares. Os irmãos encheram o quarto escuro de teto bem baixo. Havia tantos que não ficava espaço para se ajoelharem. Por causa da insuficiência de ar, apagou-se a luz da primitiva lâmpada a gás. O suor pingava dos rostos. Na rua, um dos servos do Senhor vigiava a polícia. Nina, porém, disse que aquela reunião foram recebida com abraços, calor e cuidado. Eles tinham, como eu agora tenho, grande e iluminadora fé, a fé em Deus. Ele nos toma sob sua proteção. Que os consomós, que me conheceram, passem por mim sem me cumprimentar. Que eles me olhem com desprezo e me chamem Batista, como se fazendo assim eles me esbofeteassem. Deixem que o façam. Não preciso deles. Tantos outros jovens comunistas iguais a ela tomaram a decisão de servir a Cristo até a morte. As respostas que os crentes da Igreja Subterrânea dão, quando levados perante os tribunais comunistas, são divinamente inspiradas. Um juiz indagou: por que você atrai gente para a sua seita proibida? Uma irmã respondeu: nosso alvo é conquistar o mundo todo para Cristo. Sua religião é anticientífica, disse o juiz, escarnecendo em outro julgamento, ao que uma jovem acusada, estudante, respondeu:
Vossa Excelência conhece mais ciência do que Einstein ou Newton? Eles eram crentes. Nosso universo tem o nome de Einstein. Aprendi no ginásio que se chama universo einsteiniano. Einstein escreveu: se limparmos o judaísmo dos profetas e o cristianismo como Jesus o ensinou, se os limparmos do que surgiu neles depois, especialmente da astúcia padresca, teremos uma religião que pode salvar o mundo de todos os males sociais. É dever santo de todo homem fazer tudo o que puder para levar essa religião ao triunfo. Tenha na lembrança o nosso grande fisiologista Pavlov. Não dizem os nossos livros que ele foi cristão? Até Marx, no prefácio do seu livro Das Kapital, disse que o cristianismo, especialmente em sua forma protestante, é a religião ideal para reconstruir caracteres destruídos pelo pecado. Eu tinha um caráter destruído pelo pecado. Marx ensinou-me a tornar-me cristã, a fim de refazê-lo. Como podeis vós, marxistas, julgar-me por isto? É fácil compreender porque o juiz permaneceu calado. A mesma acusação de ter uma religião anticientífica, um crente respondeu diante de um tribunal: estou certo, senhor juiz, que o senhor não é tão grande cientista como Simpson, o descobridor do clorofórmio e de muitos outros medicamentos. Quando lhe perguntaram qual das suas descobertas considerava a maior, respondeu: não foi o clorofórmio. Minha maior descoberta foi saber que sou pecador e que posso ser salvo pela graça de Deus. A vida, o sacrifício pessoal, o sangue que eles estão prontos a derramar por sua fé, este é o maior argumento em favor do cristianismo apresentado pela Igreja Subterrânea. Isso constitui o que o renomado missionário da África, Albert Schweitzer, chamou a comunhão sagrada daqueles que têm as marcas da dor, comunhão à qual Jesus, o varão de dores, pertenceu. A Igreja Subterrânea está unida por um laço de amor ao seu Salvador. O mesmo laço une os membros da Igreja uns aos outros. Ninguém no mundo pode derrotá-los. Em uma carta que saiu secretamente, a Igreja Subterrânea fez a seguinte declaração: não oramos para ser melhores crentes, mas para que sejamos os crentes que Deus quer que sejamos. Cristãos semelhantes a Cristo, isto é, cristãos que levem de boa vontade a cruz para a glória de Deus. Com a prudência das serpentes, de acordo com o ensino de Jesus, os crentes sempre recusam dizer, quando interrogados diante dos tribunais, quem são seus líderes. A Pravda Vostoka, a Verdade do Oriente, de 15 de janeiro de 1966, diz como a ré Maria Sevciuk, interrogada sobre quem a trouxera a Cristo, respondeu: Deus atraiu-me à sua congregação. Outro, sendo interpelado: quem é seu líder? Respondeu: nós não temos líderes humanos. Perguntaram a crianças crentes: quem ensinou a vocês a deixar os pioneiros e tirar a gravata vermelha? Responderam: fizemos isso por nossa própria vontade. Ninguém nos ensinou. Embora em alguns lugares a crista do iceberg se manifeste em outras partes, os crentes se batizam a si próprios, evitando assim a prisão dos seus líderes. Em alguns lugares, os batismos são efetuados em um rio, batizando-os e batizador usando máscaras, para que ninguém possa fotografá-los. A Uchitelskaya Gazeta, de 30 de janeiro de 1964, conta de uma conferência ateística na Vila Voronin, distrito de Volnessino-Korsky. Tão logo o conferencista terminou, os crentes começaram a atacar o ensino ateístico por meio de perguntas que o conferencista ateu não podia responder. Perguntaram: de onde vocês, comunistas, obtiveram os princípios morais que proclamam, mas a que não obedecem, tais como não furtarás, não matarás? Os crentes mostraram ao conferencista que todos esses princípios vieram da Bíblia que os comunistas combatem. Ele ficou completamente confuso e a conferência terminou com a vitória dos crentes. Cresce a perseguição à Igreja Subterrânea.
Os crentes da igreja subterrânea estão sofrendo agora mais do que nunca. Todas as religiões são perseguidas na Rússia. Para os crentes, é doloroso saber da opressão feita aos judeus nos países comunistas, mas o principal objetivo da perseguição é a igreja subterrânea. A imprensa soviética relata uma onda de prisões e julgamentos em massa. Em um lugar, 82 crentes foram postos em um manicômio. 24 morreram depois de alguns dias em consequência de longas orações. Desde quando o tamanho das orações mata? Podem imaginar o que eles passaram? O pior sofrimento que lhes é imposto é que, se for descoberto que eles falam a respeito de Cristo aos seus filhos, estes lhes serão arrebatados por toda a vida sem que os pais tenham o direito de visitá-los. A União Soviética assinou a Declaração das Nações Unidas contra a Discriminação na Esfera Educacional, a qual estipula o seguinte: os pais devem ter o direito de assegurar educação moral e religiosa aos filhos de acordo com as suas convicções. O traidor, Karev, líder da União Batista Oficial da União Soviética, no artigo acima citado, afirma que esse direito é uma realidade na Rússia e os ingênuos creem nele. Agora, vejam o que diz a imprensa soviética. A Sovetskaya Rússia, de 4 de junho de 1963, relata como a batista Makrinkova viu 6 filhos seus lhe serem arrebatados porque lhes dera a fé cristã e lhes proibiram usar a gravata dos pioneiros. Quando ouviu a sentença, disse apenas: "Eu sofro pela fé." E ainda tem de pagar a pensão dos filhos que lhe foram arrebatados. Agora eles estão sendo envenenados com o ateísmo. Mães cristãs, pensai na agonia dela. A Uchitelskaya Gazeta conta que o mesmo aconteceu com Ignati Molin e sua esposa. O juiz exigiu que abandonassem a fé, dizendo: "Escolha entre Deus e sua filha. Preferem Deus?" A que o pai respondeu: "Não desisto de minha fé." Paulo diz: "Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus." Tenho visto essas crianças que se criaram como crentes e que foram arrebatadas de seus pais e colocadas em escolas comunistas. Ao invés de serem envenenadas com o ateísmo, a fé que receberam em casa transmite-se a outras crianças. A Bíblia diz que todo aquele que ama seus filhos mais do que a Jesus não é digno dele. Tais palavras têm sentido por trás da cortina de ferro. Tente o leitor passar uma semana sem ver os seus filhos. Assim conhecerá o sofrimento dos seus irmãos na Rússia. Não seria justo falar apenas da igreja subterrânea protestante. Os cristãos ortodoxos na Rússia estão completamente mudados. Milhões deles têm passado pelo cárcere. Ali não tem rosário, nem crucifixos, nem imagens bentas, nem incenso, nem velas. Os leigos têm estado presos sem a assistência de um padre. Os padres não têm paramentos, não têm pão nem vinho para consagrar, não têm santos óleos, nem devocionários para ler. E descobriram que podiam arranjar-se sem essas coisas, indo a Deus em oração diretamente. Começaram a orar e Deus derramou sobre eles o seu Espírito. Um genuíno despertamento espiritual, muito semelhante ao do cristianismo original, está ocorrendo entre os ortodoxos da Rússia. Dessa forma, acontece que na Rússia, bem como nos países satélites, existe uma igreja ortodoxa subterrânea, que na realidade é evangélica, básica e muito chegada a Deus, restando a mesma apenas pela força do hábito, muito pouco do ritual ortodoxo. Esses ortodoxos secretos têm dado também grandes mártires. Quem poderia dizer onde está o velho arcebispo Yermogen de Kaluga? Ele se atreveu a protestar contra a traiçoeira colaboração do patriarcado com o governo ímpio comunista. 50 anos de domínio comunista e a imprensa russa a divulgar amplamente os triunfos da igreja subterrânea. Esta tem passado por indescritível opressão, mas tem permanecido fiel. E cresce. Na Romênia, com o nosso trabalho secreto, temos semeado a semente no exército russo.
Da mesma forma, tem feito outros na própria Rússia e em outros países invadidos pelos russos. A semente vai frutificando. O mundo comunista pode ser conquistado para Cristo. Comunistas podem tornar-se cristãos. De igual modo, os que por eles são oprimidos, se somente os ajudarmos. A prova de que estou certo é que a igreja subterrânea floresce na União Soviética, na China e em quase todas as terras comunistas. Para mostrar a beleza do caráter de nossos companheiros cristãos sob terríveis circunstâncias, apresentarei a seguir algumas cartas da Rússia, sendo as últimas provenientes de cárceres daquele país. Como Varia, jovem comunista, encontra Cristo, testemunha dele e torna-se uma trabalhadora escrava. As primeiras 3 cartas são de Maria, a jovem crente que levou Varia a Cristo. Primeira carta. Continuo a viver aqui. Sou muito querida. Também sou amada por um membro da cela do Komsomol, Liga da Mocidade Comunista. Ela me disse: não posso entender que criatura você é. Aqui, muitos a insultam e a afligem, mas você ainda os ama. Respondi que Deus nos tem ensinado a amar a todos, não apenas aos que nos amam, mas aos inimigos também. Antes, essa jovem me fez muito mal, mas orei por ela com interesse especial. Quando ela me perguntou se poderia amá-la também, abracei-a e ambas começamos a chorar. Agora oramos juntas. Por favor, orem por ela. Seu nome é Varia. Quando você ouve aqueles que veementemente negam a Deus, parece que, de fato, eles estão convictos do que dizem. A vida, porém, mostra que muitos deles, apesar de amaldiçoarem a Deus com os lábios, em seus corações têm grande anseio por Ele. E você ouve o gemido dos corações deles. Esses homens buscam alguma coisa e querem encher com sua incredulidade o vazio que sentem no íntimo. Sua irmã em Cristo, Maria. Segunda carta. Em minha carta anterior, escrevi a respeito da jovem ateia Varia. Agora me apresso a dizer-lhes, meus amados, de nossa grande alegria. Varia recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal, testemunhando sobre isso abertamente diante de todos. Quando creu em Cristo e conheceu a alegria da salvação, ao mesmo tempo se sentiu muito infeliz. E isto porque antes propagara que Deus não existia. Agora está decidida a expiar a sua culpa. Fomos com Varia à Assembleia dos Ateus. Embora eu a advertisse que tivesse cautela e se contivesse, isto de nada valeu. Varia foi, e eu com ela, para ver o que aconteceria. Depois do rotineiro entoar do hino comunista, do qual Varia não participou, ela pediu a palavra. Quando chegou a sua vez, pôs-se à frente de toda a Assembleia. Corajosamente e com muita emoção, testemunhou de Cristo como seu Salvador diante dos que ali estavam e pediu perdão aos seus ex-camaradas por ter tido antes os seus olhos espirituais fechados, não ter visto que estava seguindo e levando outros para a perdição. Implorou a todos que abandonassem o seu caminho de pecado e viessem a Cristo. Todos ficaram em silêncio e ninguém a interrompeu. Quando acabou de falar, cantou com sua esplêndida voz todo o hino cristão. Eu não me envergonho de proclamar a Cristo que morreu para defender os seus mandamentos e o poder da sua cruz. Depois, levaram nossa Varia. Hoje é 9 de maio. Nada sabemos a seu respeito. Deus, porém, é poderoso para salvá-la. Orem, sua Maria. Terceira carta. Ontem, 2 de agosto, tive uma conversa com nossa querida Varia na prisão. Meu coração se constrange quando penso nela. De fato, ainda é uma criança. Tem apenas 19 anos. Como crente no Senhor e também uma criancinha espiritual. Todavia, ama-o de todo o seu coração e seguiu sem demora pelo caminho difícil. A pobre menina sente tanta fome. Quando soubemos que estava presa, começamos a mandar-lhes pacotes.
Recebeu, porém apenas uma parte do que lhe foi mandado. Quando a vi ontem, estava magra, pálida, fraca. Somente os olhos brilhavam com a paz de Deus e com uma alegria extraterrena. Sim, meus queridos, os que não experimentam a paz maravilhosa de Cristo não podem entender isso. Que felizes são, porém, os que têm essa paz. Para nós que estamos em Cristo, nenhum sofrimento, nenhuma frustração nos reprime. Perguntei-lhe através das grades que nos separavam: Varia, você não se arrepende do que fez? Não, respondeu. Se eles me libertassem, iria novamente e lhes falaria do grande amor de Cristo. Não pense que estou sofrendo. Estou muito feliz por me amar tanto o Senhor e dar-me a alegria de perseverar pelo seu nome. Suplico que você ore por ela do profundo do seu coração. Provavelmente será mandada para a Sibéria. Tomaram-lhe as roupas e tudo o que lhe pertencia. Ficou sem nada, exceto o que tem sobre si. Não tem parentes, por isso temos de arranjar para ela as coisas mais necessárias. Separei a última quantia que você me mandou. Se Varia for deportada, farei que esse dinheiro chegue às mãos dela. Creio que Deus a fortalecerá e lhes dará forças para resistir também no futuro. Deus aguarde. Sua Maria. Quarta carta. Prezada Maria. Afinal, posso escrever-lhe: chegamos bem a nosso campo, dista 10 milhas da cidade. Não posso descrever nossa vida. Você a conhece. Quero dizer-lhe apenas um pouco sobre a minha pessoa. Agradeço a Deus a saúde que tenho e poder trabalhar com as mãos. Eu e a irmã X fomos postas a trabalhar na oficina. Trabalhamos ali em máquinas. O trabalho é difícil e a saúde da irmã X é precária. Tenho de trabalhar por nós duas. Termino primeiro minha tarefa e depois ajudo minha irmã. Trabalhamos de 12 a 13 horas por dia. Nosso alimento é como o seu, muito pouco, mas não é sobre isto que desejo escrever-lhe. Meu coração louva e agradece a Deus porque Ele me mostrou por seu intermédio o caminho da salvação. Agora que estou nesse caminho, minha vida tem um propósito. Eu sei para onde vou e por quem sofro. Sinto o desejo de contar e testemunhar a todos sobre a grande alegria da salvação que sinto em meu coração. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo? Nada e ninguém, nem prisão, nem sofrimento. Os sofrimentos que Deus nos manda apenas mais e mais nos fortalecem a fé nele. Meu coração está tão cheio que a graça de Deus transborda. No trabalho, eles me amaldiçoam e castigam e me dão tarefa extra porque não posso ficar em silêncio, mas tenho de dizer a todos o que o Senhor fez por mim. Ele fez de mim um novo ser, uma nova criatura, de mim que estava no caminho da perdição. Posso guardar silêncio depois disto? Não, jamais. Enquanto meus lábios puderem falar, testemunharei a todos do seu grande amor. A caminho para o campo, encontramos muitos irmãos e irmãs em Cristo. Que maravilhoso é o fato de você sentir, através do Espírito, que eles são filhos de Deus, logo que você vê os irmãos e irmãs. É desnecessário falar. À primeira vista, você sente e conhece quem são. Quando nos encaminhávamos ao campo em uma estação ferroviária, uma senhora veio, deu-nos alimento e disse apenas 2 palavras: Deus vive. Na primeira noite depois de nossa chegada aqui, era tarde, fomos levados a barracas subterrâneas. Saudamos os presentes com as palavras: paz seja com você. Para nossa grande alegria, de todos os lados ouvimos as respostas: recebemos você em paz. E desde a primeira noite sentimos que estávamos em família. E de fato tem sido assim. Aqui somos muitos os que cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal. Mais da metade dos presos são crentes. Temos entre nós grandes cantores e bons pregadores do Evangelho. À noite,
Quando nos ajudamos depois de pesado trabalho, como é maravilhoso passar pelo menos algum tempo juntos em oração aos pés de nosso Salvador. Com Cristo há liberdade em toda parte. Aprendi aqui muitos hinos espirituais lindos e cada dia Deus me dá sempre mais de Sua palavra. Com a idade de 19 anos, celebrei o Natal de Jesus pela primeira vez. Jamais esquecerei esse dia esplêndido. Tivemos de trabalhar o dia inteiro. Alguns dos nossos irmãos, porém, puderam ir ao rio nas proximidades. Ali quebraram o gelo e prepararam o lugar onde, durante aquela noite, de acordo com a palavra de Deus, eu e mais 7 irmãos fomos batizados. Oh, como estou feliz e como gostaria que você, Maria, pudesse estar comigo também, para que eu expiasse pelo menos um pouquinho, através do meu amor por você, o mal que lhe fiz em dias passados. Deus, porém, coloca cada um de nós em seu lugar, e devemos ficar firmes onde Ele nos tem colocado. Dê lembranças a toda a família dos filhos de Deus. O Senhor abençoará ricamente o seu trabalho costumeiro, como a mim tem abençoado. Leia Hebreus 12, 1-3. Todos os nossos irmãos a saúdam e estão alegres porque a sua fé em Deus é tão poderosa e você o louva incessantemente em seus sofrimentos. Se escrever a outros, mande-lhes nossas saudações. Sua Varia. Quinta carta. Querida Maria, finalmente achei ocasião de escrever-lhe umas linhas. Posso informar-lhe, minha querida, que pela graça de Deus, eu e a irmã X estamos com saúde e nos sentimos bem. Agora estamos em... Eles nos mandaram para... E aqui permanecemos. Agradeço-lhe seu carinho maternal para comigo. Recebemos tudo quanto você preparou para nós. Agradeço a coisa mais valiosa, a Bíblia. Agradeço a todos, e quando lhes escrever, transmita-lhes minhas saudações e agradecimentos pelo que têm feito por mim. Visto que Deus me revelou o profundo mistério do seu santo amor, considero-me a criatura mais feliz do mundo. As perseguições que tenho de suportar, considero-as como uma graça especial. Estou contente porque o Senhor me deu, desde o primeiro dia da minha fé, a grande felicidade de sofrer por Ele. Orem todos por mim, para que eu possa permanecer fiel ao Senhor até o fim. Que o Senhor aguarde e fortaleça para o santo combate. Eu e a irmã X enviamos beijos a todos. Quando formos mandados para... Talvez tenhamos a oportunidade de escrever novamente. Não se preocupe conosco. Estamos alegres e felizes porque nossa recompensa no céu é grande. Mateus 5, 11 e 12. Sua Varia. Esta é a última carta de Varia. A jovem comunista que encontrou a Cristo testemunhou dele e foi sentenciada a trabalho forçado. Nunca mais tivemos notícias dela. Porém, seu lindo amor e testemunho por Cristo mostram a beleza espiritual da sofredora e fiel igreja subterrânea em 1/3 do mundo dominado pelo comunismo.